A noite chegou, e com ela talvez tenha chegado também aquele sentimento de desânimo ao olhar para o pouco que você tem. Você olha para sua conta bancária e vê que o saldo é pequeno. Olha para suas oportunidades e vê que são limitadas. Olha para seus recursos e vê que são escassos. Olha para suas capacidades e acha que não são suficientes. E esse sentimento de insuficiência te paralisa. Faz você achar que não adianta tentar porque o que você tem é muito pouco. Faz você sentir que seus sonhos são grandes demais para os recursos pequenos que possui. Faz você acreditar que vai continuar sempre assim, vivendo com pouco, conquistando pouco, sendo pouco. E você se compara com outros que têm mais, que começaram com mais, que conquistaram mais. E a comparação só aumenta o desânimo, porque você pensa, se eu tivesse o que eles têm, eu também conseguiria. Mas com esse pouco que tenho, como vou conseguir algo grande? E você não percebe que está olhando com os olhos errados, está medindo com a régua errada, está calculando com a matemática errada, porque você está olhando para o que você tem com olhos naturais, está medindo com capacidade humana, está calculando com lógica limitada. Mas eu vim até você nesta noite para mudar completamente sua perspectiva. Eu vim te revelar uma verdade do reino que vai transformar a forma como você vê o pouco que tem. Eu vim te anunciar um decreto divino sobre sua vida. Deus vai multiplicar o que você tem. Não importa quão pouco seja, não importa quão insignificante pareça, não importa quão insuficiente você ache. Deus vai pegar esse pouco e vai multiplicar sobrenaturalmente. Vai fazer crescer, vai fazer aumentar, vai fazer abundar. Porque Deus é especialista em multiplicação. Ele não precisa de muito para fazer muito. Ele pega o pouco e faz dele o muito. Ele pega o pequeno e faz dele o grande. Ele pega o insuficiente e faz dele o abundante. E ele vai fazer isso com o que você tem. Vai multiplicar seus recursos. Vai multiplicar suas oportunidades. Vai multiplicar suas capacidades. Vai multiplicar tudo. E o pouco que você tem hoje vai se tornar muito. O pequeno vai se tornar grande. O insuficiente vai se tornar abundante. Porque quando Deus multiplica, não há limite. Quando Deus age, não há escassez. Quando Deus opera, o pouco sempre se torna suficiente e ainda sobra. Eu sei exatamente como você se sente olhando para o pouco que tem. Sei que você se sente envergonhado de ter tão pouco quando outros têm tanto. Sei que você se sente frustrado porque trabalha duro, mas parece que nunca é suficiente. Sei que você se sente desanimado porque seus sonhos parecem impossíveis com os recursos que possui. Sei que você já pensou em desistir porque acha que o que tem não dá nem para começar. E você já ouviu pessoas dizendo, você precisa ter dinheiro para fazer dinheiro. Você precisa ter oportunidades para crescer. Você precisa ter mais para conseguir mais. E essas palavras apenas confirmaram seu desânimo. Apenas reforçaram a sensação de que você está preso porque tem pouco. Mas eu quero que você saiba algo fundamental. Essas palavras são mentiras do inimigo. São pensamentos limitados de quem não conhece o poder de Deus. Porque no reino de Deus, a matemática é diferente. No reino de Deus, o pouco nas mãos de Deus se torna muito. No reino de Deus, o pequeno dedicado a Deus se torna grande. No reino de Deus, o insuficiente entregue a Deus se torna abundante. E eu vou te provar isso hoje. Vou te mostrar na palavra exemplos poderosos de Deus multiplicando o pouco. Vou te ensinar os princípios da multiplicação divina. E vou declarar sobre sua vida que Deus vai multiplicar o que você tem. E você vai sair dessa noite renovado. Vai sair encorajado. Vai sair certo de que o pouco que você tem é mais do que suficiente quando está nas mãos de Deus. Vai sair pronto para ver o milagre da multiplicação acontecer na sua vida. O pouco que você tem não é maldição. É oportunidade para Deus mostrar o poder dele. Porque quando você tem muito, quando você tem recursos abundantes, quando você tem tudo o que precisa, as pessoas dizem, claro que você conseguiu, você tinha tudo. Mas quando você tem pouco, quando você começa com quase nada, quando você conquista com recursos escassos, as pessoas têm que reconhecer. Foi Deus, foi milagre, foi multiplicação divina. E é exatamente isso que Deus quer.
Ele quer que o mundo veja o poder dele. Ele quer que fique claro que foi ele quem fez. Ele quer que a glória seja toda dele. E por isso, ele escolhe frequentemente usar pessoas que têm pouco, pessoas improváveis, pessoas que não têm muito em recursos humanos, mas têm muita fé em Deus. E através dessas pessoas, ele opera milagres de multiplicação que deixam todo mundo maravilhado. E você é uma dessas pessoas. Você que tem pouco, você que acha insuficiente, você que se sente pequeno diante dos desafios. Deus escolheu você para ser testemunha da multiplicação dele, para ser prova de que ele transforma o pouco em muito, para ser evidência de que, com Deus, o que é pequeno se torna grande. Antes de continuarmos, eu quero fazer um convite especial para você que sente que tem pouco e precisa de multiplicação. Se você está desanimado com seus recursos escassos, se você precisa ver Deus multiplicar o que você tem, se você quer aprender os princípios da multiplicação divina, eu te convido a se inscrever neste canal agora. Aqui você vai encontrar todos os dias palavras de fé sobre provisão, orações de multiplicação, mensagens que vão renovar sua esperança. Aperte o sininho para não perder nenhuma palavra que Deus tem para multiplicar sua vida. Porque cada vídeo é como uma semente de fé na multiplicação. É como uma declaração profética sobre seu futuro abundante. É como um ensinamento prático de como ver Deus multiplicar o que você tem. E agora, respire fundo. Solte esse ar de desânimo com o pouco. Acalme esse coração que está desencorajado. Levante essa cabeça que está abaixada, olhando para a escassez. Porque nós vamos juntos entrar em uma jornada de fé na multiplicação. E no final desta oração, você vai estar renovado, encorajado, absolutamente certo de que Deus vai multiplicar o que você tem. E o pouco vai se tornar muito. O pequeno vai se tornar grande. E você vai testemunhar o milagre da multiplicação divina. A Bíblia está cheia de histórias poderosas de Deus multiplicando o pouco. E cada história ensina princípios que você pode aplicar na sua vida. Primeira história: a multiplicação dos pães e peixes. Jesus tinha 5.000 homens para alimentar, sem contar mulheres e crianças. Provavelmente mais de 10.000 pessoas. E tudo o que havia era 5 pães e 2 peixes de um menino. Um lanche infantil para alimentar uma multidão, humanamente impossível. Mas Jesus pegou aquele pouco, abençoou, partiu e deu aos discípulos para distribuírem. E o pão se multiplicava nas mãos deles conforme distribuíam. Todos comeram, todos se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios. O pouco se tornou muito, o insuficiente se tornou abundante com sobra. Segunda história: o azeite da viúva. Uma viúva estava endividada, prestes a perder os filhos como escravos. Tudo o que ela tinha era uma botija de azeite, um pouco apenas. Eliseu mandou ela pegar vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, e despejar o azeite nelas, e o azeite se multiplicou. Encheu todas as vasilhas. Ela vendeu, pagou todas as dívidas e ainda viveu do que sobrou. O pouco azeite se tornou muito azeite. A escassez se tornou abundância. Terceira história: a farinha e o azeite de Sarepta. Uma viúva em tempo de fome tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Era a última refeição antes de morrer. Mas quando o profeta Elias pediu e ela deu a ele primeiro, o milagre aconteceu. A farinha não acabou, o azeite não se esgotou. Durante toda a fome, aquele pouco alimentou ela, o filho e o profeta. Multiplicação contínua. Quarta história: a rede de Pedro. Pedro pescou a noite toda e não pegou nada. Estava sem recursos, endividado. Jesus mandou lançar a rede mais uma vez, e a pesca foi tão grande que a rede quase se rompia. 2 barcos ficaram cheios, quase afundando. O nada se tornou abundância, o vazio se tornou fartura. E quinta história: a oferta da viúva pobre. Uma viúva deu 2 pequenas moedas no templo. Era tudo o que ela tinha. Jesus disse que ela deu mais que todos os ricos, porque ela deu tudo. E embora a Bíblia não conte o final da história dela, podemos ter certeza de que Deus multiplicou aquele pouco, porque Ele sempre multiplica quando damos com fé. Todas essas histórias têm princípios em comum.
Princípios da multiplicação divina que você precisa conhecer e aplicar. Primeiro princípio: reconheça o pouco que você tem. Não negue, não finja que tem mais. Reconheça honestamente: eu tenho pouco. O menino reconheceu que tinha apenas 5 pães e 2 peixes. A viúva reconheceu que tinha apenas uma botija de azeite. Quando você reconhece o pouco, você está sendo honesto. E Deus trabalha com honestidade. Segundo princípio: traga o pouco para Jesus. Não esconda envergonhado. Não guarde com medo de perder. Traga. O menino trouxe seu lanche. A viúva trouxe seu azeite. Quando você traz o pouco para Jesus, quando você coloca nas mãos dele, você está dando a ele a oportunidade de multiplicar. Porque ele não multiplica o que você esconde. Ele multiplica o que você entrega. Terceiro princípio: seja obediente, mesmo quando não faz sentido. Eliseu mandou a viúva pegar vasilhas. Muitas, mesmo tendo pouco azeite. Não fazia sentido, mas ela obedeceu. E a obediência ativou o milagre. Quando Deus te der instruções que não fazem sentido lógico, obedeça. Porque a multiplicação vem através da obediência, não da compreensão. Quarto princípio: dê primeiro antes de receber. A viúva de Sarepta deu ao profeta primeiro, antes de comer ela mesma, e isso ativou a multiplicação contínua. Quando você dá do pouco que tem, quando você é generoso mesmo na escassez, você está semeando para a multiplicação. Porque Deus multiplica semente semeada, não semente guardada. Quinto princípio: tenha fé expectante. Pedro lançou a rede de novo mesmo após uma noite de fracasso. Ele não lançou desanimado. Lançou com expectativa e pegou tanto que a rede quase se rompeu. Quando você age com fé expectante, quando você espera que Deus vai multiplicar, você posiciona-se para o milagre. Sexto princípio: distribua o que está sendo multiplicado. Os discípulos distribuíam o pão e ele se multiplicava nas mãos deles conforme distribuíam. A multiplicação acontece no dar, não no guardar. Quando você compartilha, quando você é generoso, quando você distribui, Deus multiplica mais. E sétimo princípio: agradeça pela multiplicação antes de ver. Jesus deu graças antes de partir os pães. Ele agradeceu pela multiplicação que ainda não tinha acontecido. A gratidão antecipada é fé em ação. É certeza de que Deus vai multiplicar. E quando você agradece antes, você ativa o milagre. Agora, eu quero aplicar esses princípios especificamente às áreas da sua vida. Na área financeira, reconheça honestamente quanto você tem. Por pouco que seja, reconheça. Então traga esse pouco para Jesus em oração. Diga: Jesus, isso é tudo que tenho. É pouco, mas eu coloco nas tuas mãos. Seja obediente com o que Deus mandar fazer. Se Ele mandar dizimar, dizime. Se mandar ofertar, oferte. Mesmo que pareça não fazer sentido dar quando você tem pouco, dê primeiro. Seja generoso mesmo na escassez. Tenha fé expectante de que Deus vai multiplicar. E então administre bem, distribuindo sabiamente conforme Deus multiplicar. E agradeça antecipadamente pela multiplicação que está vindo. Na área de oportunidades, reconheça as oportunidades que você tem, mesmo que pareçam pequenas. Traga essas oportunidades para Jesus. Peça que Ele as multiplique. Seja obediente aproveitando cada oportunidade que vier, mesmo as pequenas. Porque oportunidades pequenas aproveitadas se tornam oportunidades grandes. Use as oportunidades para abençoar outros. E tenha fé de que Deus vai multiplicar suas oportunidades. Agradeça antecipadamente pelas portas que vão se abrir. Na área de capacidades e talentos, reconheça os talentos que você tem. Mesmo que você ache poucos ou pequenos, reconheça. Traga seus talentos para Jesus. Consagre-os a Ele. Seja obediente desenvolvendo e usando seus talentos. Não os enterre com medo. Use-os. Use para servir a Deus e abençoar pessoas. E Deus vai multiplicar suas capacidades. Você vai se surpreender com habilidades que vão se desenvolver, com talentos que vão aparecer, com capacidades que vão crescer. Porque quando você usa o pouco que tem, Deus multiplica e te dá mais. Na área de relacionamentos,
Valorize os relacionamentos que você tem, mesmo que sejam poucos. Traga-os para Jesus. Ore por eles. Seja obediente investindo nos relacionamentos, sendo bom amigo, sendo presente. Seja generoso nos relacionamentos. Dê atenção, dê amor, dê suporte. E Deus vai multiplicar suas conexões. Vai trazer pessoas novas. Vai aprofundar relacionamentos existentes. Vai expandir sua rede de forma sobrenatural. E em todas as áreas, o princípio é o mesmo. Reconheça o pouco, traga para Jesus, seja obediente, dê generosamente, tenha fé expectante, distribua sabiamente e agradeça antecipadamente. E você verá Deus multiplicar. Mas há algo importante que você precisa entender. A multiplicação de Deus tem tempo. Não é instantânea sempre. Às vezes sim. O pão se multiplicou rapidamente nas mãos dos discípulos, mas outras vezes é processo. A viúva de Sarepta teve multiplicação diária durante a fome toda. Não veio tudo de uma vez, veio dia a dia, e você precisa ter paciência. O pouco que você tem hoje não vai se tornar muito amanhã necessariamente. Pode ser processo, pode ser crescimento gradual, pode ser multiplicação progressiva, mas vai acontecer. Você vai olhar para trás daqui a um tempo e vai ver quanto o pouco cresceu, quanto o pequeno aumentou, quanto o insuficiente se tornou abundante. Então não desanime se não ver multiplicação instantânea. Continue fiel nos princípios. Continue confiando. Continue semeando. Continue sendo obediente. E a multiplicação vai acontecer no tempo de Deus. E será multiplicação sólida, duradoura, sustentável. Neste exato momento, há uma unção de multiplicação sendo liberada sobre sua vida. Você não vê fisicamente, mas espiritualmente está acontecendo. Deus está tocando no que você tem, está abençoando, está marcando para multiplicação. E a partir de agora, o pouco vai começar a crescer. Pode ser gradual, pode ser em áreas que você não espera, mas vai acontecer. Você vai começar a ver sinais, pequenos no início, um aumento inesperado, uma oportunidade surgindo, uma capacidade se desenvolvendo. E esses sinais são confirmação de que a multiplicação começou. São evidências de que Deus está agindo. São provas de que o pouco está se tornando muito. Milhares de pessoas estão recebendo essa unção de multiplicação junto com você. Pessoas que também têm pouco. Pessoas que também precisam ver Deus multiplicar. E quando o povo de Deus se une em fé pela multiplicação, Deus responde poderosamente. A multiplicação de um encoraja todos. O testemunho de um fortalece a fé de todos. E juntos, vamos viver o milagre da multiplicação divina. Se você está crendo que Deus vai multiplicar o que você tem, deixe seu amém nos comentários. Declare que você crê na multiplicação. Proclame que o pouco vai se tornar muito. Testifique que Deus é Deus de multiplicação. Porque quando você declara, você firma a fé. E sua declaração encoraja outros também. Agora eu quero te ensinar sobre como manter a multiplicação que Deus está iniciando. Porque não basta apenas receber a multiplicação. Você precisa administrá-la com sabedoria para que ela continue crescendo e não se dissipe. E há princípios específicos de mordomia que garantem que a multiplicação se sustente e se expanda. Primeiro princípio de mordomia. Seja grato por tudo, inclusive pelo pouco. Quando você é grato pelo pouco que tem agora, Deus confia mais a você. Porque gratidão é sinal de maturidade. É reconhecimento de que tudo vem de Deus. E Deus multiplica nas mãos de quem é grato, não nas mãos de quem reclama. Então agradeça diariamente pelo que você tem, por pouco que seja. Agradeça pelo trabalho que tem, mesmo que o salário seja pequeno. Agradeça pela casa que tem, mesmo que seja simples. Agradeça pela comida que tem, mesmo que seja básica. E Deus vai multiplicar nas mãos gratas. Segundo princípio, administre bem o pouco que tem agora, porque se você não administra bem o pouco, Deus não vai te confiar o muito. Jesus contou a parábola dos talentos, mostrando que quem é fiel no pouco, recebe mais. Então seja fiel com o pouco. Faça orçamento. Não gaste mais do que ganha. Poupe mesmo que seja pouco. Invista com sabedoria. E Deus vai ver que você é bom mordomo.
e vai confiar mais a você. E a multiplicação vai acontecer porque você está preparado para administrar mais. Terceiro princípio: seja generoso com o que você tem, mesmo sendo pouco. A multiplicação de Deus acontece através da generosidade. A Bíblia diz: uns dão liberalmente e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e empobrecem. Parece paradoxo. Como você pode ter mais dando? Mas é lei do reino. Quando você dá, você semeia. E semente semeada se multiplica, mas semente guardada apodrece. Então seja generoso mesmo tendo pouco. Ajude quem está em necessidade. Dê ofertas na igreja. Abençoe pessoas. E você verá que quanto mais você dá, mais Deus multiplica em suas mãos. Porque Ele ama o que dá com alegria. E Ele recompensa a generosidade com multiplicação. Quarto princípio: use o que você tem para a glória de Deus. Quando você usa seus recursos, seus talentos, suas oportunidades para glorificar a Deus, Ele multiplica, porque Ele investe onde há retorno para o reino. Use seu dinheiro para avançar o reino. Use seus talentos para servir a Deus. Use suas oportunidades para fazer diferença no reino. E Deus vai multiplicar, porque você está alinhado com os propósitos dele. Quinto princípio: não compare o seu pouco com o muito dos outros. Comparação gera insatisfação, e insatisfação bloqueia multiplicação. Quando você fica comparando o que você tem com o que outros têm, você não valoriza o seu. E Deus não multiplica o que não é valorizado. Então pare de olhar para o que outros têm. Foque no que você tem. Valorize, agradeça e use bem. E Deus vai multiplicar especificamente o que você tem, no tempo dele, da forma dele. E sexto princípio: mantenha-se em comunhão com Deus. A multiplicação verdadeira, duradoura, vem da presença de Deus. Quando você vive em comunhão, quando você busca primeiro o reino, quando você mantém intimidade com Deus, a multiplicação é natural, porque Deus derrama bênçãos sobre quem anda com Ele. Então ore diariamente, leia a palavra, louve, adore, busque a face de Deus, e a multiplicação será consequência natural da comunhão. Quando você aplica esses 6 princípios de mordomia, quando você é grato, administra bem, é generoso, usa para Deus, não compara e mantém comunhão, a multiplicação não apenas vem, ela permanece, ela se sustenta, ela continua crescendo. E o que começou pequeno se torna imenso ao longo do tempo. Eu quero te contar agora sobre os estágios da multiplicação. Porque a multiplicação não acontece de uma vez. Ela acontece em estágios. E você precisa reconhecer cada estágio para não desanimar. Primeiro estágio, o estágio da semeadura. É quando você está plantando, investindo o pouco que tem, sendo obediente, sendo generoso, e parece que nada está acontecendo ainda. Você ainda tem pouco, mas na verdade, você está semeando, e toda colheita começa com semeadura. Não desanime nesse estágio. Continue semeando. Segundo estágio, o estágio da germinação. É quando começa a aparecer os primeiros sinais, pequenos sinais de que algo está crescendo. Uma pequena melhora financeira, uma pequena oportunidade, um pequeno aumento. São sinais de que a semente germinou, que a multiplicação começou. Celebre esses sinais, agradeça por eles e continue cuidando. Terceiro estágio, o estágio do crescimento. É quando o crescimento se torna mais visível. As coisas começam a melhorar de forma mais notável. Oportunidades maiores aparecem. Recursos aumentam mais. Capacidades se desenvolvem mais. É quando você começa a ver que realmente está acontecendo uma multiplicação. Continue fiel. Continue nos princípios, porque você está no caminho certo. Quarto estágio, o estágio da colheita. É quando a multiplicação se torna abundante, quando o pouco se tornou muito, quando você olha para trás e mal acredita no quanto cresceu. É tempo de colher, de desfrutar, de celebrar, mas também é tempo de semear de novo, porque a colheita de hoje é semente para a multiplicação de amanhã. Então, quando você chegar na colheita, seja grato, celebre, mas não pare de semear. Continue generoso. Continue usando para Deus. E a multiplicação vai continuar em ciclos cada vez maiores. E quinto estágio, o estágio da multiplicação contínua.
É quando você entra em um ciclo permanente de multiplicação, onde você semeia, semeia de novo e colhe mais. E a cada ciclo, a multiplicação é maior. Esse é o lugar que Deus quer você. Não apenas uma colheita, mas colheitas contínuas, multiplicação permanente, abundância sustentável. E você vai chegar lá, estágio por estágio, começando com o pouco, semeando com fé e colhendo com gratidão. Agora eu quero falar sobre obstáculos que podem impedir a multiplicação e como vencê-los. Primeiro obstáculo, a impaciência. Você quer ver multiplicação rápida e quando demora, você desanima. Mas multiplicação tem processo, tem tempo, e impaciência pode fazer você desistir antes da colheita. A solução é paciência ativa. Continue fazendo sua parte enquanto espera Deus fazer a dele. Continue semeando, continue sendo fiel e confie no tempo de Deus. Segundo obstáculo, a dúvida. Você começa a duvidar se Deus realmente vai multiplicar, se realmente vale a pena confiar. E a dúvida bloqueia a multiplicação, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A solução é alimentar a fé. Leia histórias bíblicas de multiplicação. Ouça testemunhos de pessoas que viram multiplicação. Declare promessas sobre multiplicação, e sua fé vai crescer, e a dúvida vai diminuir. Terceiro obstáculo, a ganância. Quando você começa a ver alguma multiplicação, pode surgir ganância. Desejo de acumular, de guardar tudo para você. Mas ganância bloqueia mais multiplicação, porque Deus não multiplica nas mãos gananciosas. A solução é generosidade intencional. Decida de antemão que quando multiplicar, você vai ser generoso, vai ajudar outros, vai investir no reino e mantenha o coração generoso mesmo quando aumentar. Quarto obstáculo, o medo de perder. Você tem medo de que se investir, se arriscar, você pode perder o pouco que tem. E o medo te paralisa, te impede de semear. E sem semeadura não há multiplicação. A solução é confiar na fidelidade de Deus. Deus nunca falhou com ninguém que confiou nele. Ele sempre honra quem o honra. Então vença o medo com fé na fidelidade divina. E quinto obstáculo, a falta de visão. Você não consegue ver além do presente. Não consegue visualizar a multiplicação. E sem visão, você não age com fé. A solução é buscar visão de Deus. Ore pedindo que Deus te mostre o futuro que Ele tem para você. Peça que Ele te dê visão da multiplicação. E quando você vir pela fé, você vai agir com fé. E a multiplicação vai acontecer. Há uma promessa poderosa em Malaquias sobre multiplicação. Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Você percebe a promessa de multiplicação aqui? Quando você traz o dízimo, quando você honra a Deus com o primeiro, Ele abre as janelas do céu, derrama bênção, maior abastança, e repreende o devorador. Isso significa que o que você tem não vai ser consumido, vai ser protegido e vai multiplicar. Essa promessa é para você. Quando você é fiel no dízimo, quando você honra a Deus financeiramente, Ele multiplica. Então seja fiel, dizime com alegria e veja as janelas do céu se abrindo sobre você. Veja a multiplicação acontecendo. Veja a proteção sobre o que você tem. Agora é hora de declarar multiplicação sobre áreas específicas. Vou declarar e você concorde no coração. Eu decreto multiplicação financeira sobre você. O pouco dinheiro que você tem vai se multiplicar. Oportunidades de renda vão se multiplicar. Fontes de provisão vão se multiplicar. E você vai prosperar financeiramente. Eu decreto multiplicação de oportunidades. Portas vão se abrir. Conexões vão acontecer. Chances vão surgir, e você vai ter mais oportunidades do que consegue aproveitar. Eu decreto multiplicação de capacidades. Seus talentos vão se desenvolver, novas habilidades vão aparecer, sua capacidade vai aumentar, e você vai se surpreender com o que consegue fazer.
Eu decreto multiplicação de relacionamentos. Amizades verdadeiras vão se multiplicar. Conexões estratégicas vão aumentar. Sua rede de relacionamentos vai se expandir. E você vai ter as pessoas certas na sua vida. Eu decreto multiplicação de saúde. Vitalidade vai aumentar. Energia vai se multiplicar. Forças vão ser renovadas. E você vai viver com saúde abundante. E eu decreto multiplicação de alegria. Momentos felizes vão se multiplicar. Razões para sorrir vão aumentar. Paz e contentamento vão abundar. E você vai viver em alegria crescente. Agora é hora de agradecer antecipadamente pela multiplicação. Diga comigo: obrigado, Jesus, porque tu vais multiplicar o que eu tenho. Obrigado porque o pouco vai se tornar muito. Obrigado porque o pequeno vai se tornar grande. Obrigado porque tu és Deus de multiplicação. Obrigado porque eu posso confiar. Obrigado porque a multiplicação já começou e vai continuar. Obrigado porque vou testemunhar do milagre da multiplicação na minha vida. Sinta a gratidão enchendo você. Sinta a certeza se estabelecendo. Porque quando você agradece antecipadamente, você firma a fé. E a fé ativa a multiplicação. Vamos fazer uma oração final de consagração do pouco para a multiplicação. Repita comigo: Pai amado, eu venho até Ti reconhecendo que tenho pouco, mas eu trago esse pouco para Ti. Eu coloco nas Tuas mãos e eu te peço: multiplica. Multiplica meus recursos. Multiplica minhas oportunidades. Multiplica minhas capacidades. Multiplica tudo. Eu me comprometo a ser grato sempre, a administrar bem o que tenho, a ser generoso mesmo com pouco, a usar tudo para a Tua glória. E eu confio que Tu vais multiplicar, que o pouco vai se tornar muito, que eu vou testemunhar do milagre. Obrigado porque Tu és fiel. Em nome de Jesus, amém. Meu convite final: inscreva-se e ative o sininho. Deixe seu amém declarando que Deus vai multiplicar o que você tem. E compartilhe com quem tem pouco e precisa de multiplicação. Que a paz de Deus te guarde. Que tu durmas confiante na multiplicação. Que tu acordes expectante. Que tu vivas sendo fiel no pouco. E que tu testemunhes o milagre de ver o pouco se tornar muito. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus vai multiplicar o que você tem. Creia, confie, espere e testemunhe. Amém. Boa noite. Durma em paz. O pouco que você tem está nas mãos de Deus. E Ele está multiplicando. E em breve você vai ver o muito. Deus te abençoe. Boa noite.